O aroma da alma é apenas o labor do afeto perante o afago que este aroma vibratório e em frequência causa como um efeito que provê ao ego e grau de consciência, leveza, destreza, e assim promove aos mesmos consciência, ego e também aos anseios da mente, que pelo seu concepto formata o que é real, o que é irreal, o que é válido, o que não é mais válido. Este aroma, que é humanamente não percebido, mas é humanamente nutrido. Para perceber esse aroma, não necessariamente precisa inanar o que está lá fora, mas se deliciar com as coisas que estão dentro, no profundo âmago de cada um. As profundezas da intimidade, do âmago, do mais íntimo, não guarda desespero nem rancor, nem dor nem tristeza. Lá reside centelha de Deus, tão profunda quanto qual é a magnitude da alma humana. A alma humana não é um poço fundo, no sentido de ser pegajoso, de ter em suas paredes muito muco, de ser em suas paredes barro, sujeira, que nós podemos, de uma forma figurativa, dizer que seria, em análise figurativa, algum tipo de precalço ou qualquer tipo de desequilíbrio do pensamento, sentimento e emoção. Não. A alma humana é um poço profundo, sim, Tanekai concorda, mas de água viva, límpida e cristalina. Que aquele que a beber jamais sentirá sede. Jamais se terá o seu ego sequioso, sua mente sedenta e seu grau de consciência desesperado, para assim saciar as suas vontades e seus desejos, ante a forma, a maneira e os modos. Tanaka entende que na terceira dimensão tudo é luz. Até mesmo por detrás da escuridão há um clarão que a carrega e a sustenta. E sob o clarão mais luminoso, em algum ponto, há uma frequência de uma equação, talvez ao entendimento de vocês, não tão brilhante, não tão clara, não tão luminosa, talvez um tanto escura, mas não obscura ao ponto de ser totalmente trevas. Saber, Tanakai, que aqui na Terra vocês falam que dor machuca, que sofrimento dói, que amargura causa anseios e que a ansiedade causa ânsia. E que a ânsia pode também trazer a mágoa e que a mágoa pode também nos promover e provocar a dor. Seria fácil Tanakai dizer, Tanakai não desfaz de outros mentor, nem de escritor, nem de pensador. Tanakai apenas conversa com a alma de vocês. E egos, grau consciência e mente. Seria fácil Tanakai dizer, tudo ilusão. Mas ao mesmo tempo Tanakai entende que, iludido ou não,
aquele que se faz crer na dor necessita dessa experiência de sofrimento. Então está vivendo seu momento de verdade. Fora da sua íntima realidade. Por isso que os mestres chamam de ilusão. Mas dentro de uma verdade ilusória, que os seus anseios de dor, que não são provindos da profundeza desse poço de água viva, mas que são vindos e sustentados em sua borda. Na borda cheia de crostas de achismo, cheias de muco, cheias de barro, cheias de sujeira. Então, como Tanakai eu preciso fazer para se vir? Me iludir. Tanakai fala como se fosse um encarnado e pergunta para si mesmo: eu me iludir de uma forma que eu saia mais fácil. Tanakai não aconselha ninguém, mas Tanakai sugere mergulho profundo. Quem mergulha para dentro de si mesmo não vive nas bordas de sua vida. Não vive no risco de cair para dentro de uma forma que acaba a se aderar nas paredes, a se aderir, ou de cair para fora e ficar com o pé preso na borda do poço, quando não o pescoço enforcado pela dor, de não ter feito algo por si mesmo, de ter deixado passar o tempo, e o tempo se passar, e as coisas não mudar, porque você continua alimentando o que há de velho em sentir, sentir e pensar perante as bordas do teu poço, cheio de água viva, cheio do frescor e do aroma do amor. Este aroma não é notado, por mais você esfrega a mão na outra, quando se banha nessa água chamada afeto, que instantaneamente ela te agracia, sem pedir nada, com afago. Você pode tentar cheirar, você não vai sentir o cheiro ou aroma desta água, porque ela é quântica. Você vai sentir o gosto da mesma descendo a sua garganta pelo teu dia a dia. Mas então, tá? Pela tua vivência, pela tua eloquência, prudência, sapiência, que vem através do não distinguir, no sentido de somar, mas distinguir-se no sentido a si mesmo, de autoqualificar-se ao ponto de dar a si o verdadeiro valor não soberano e supremo, mas sim mediador entre as coisas inanimadas que podemos utilizar, aos seres outros também que a utilizam para elas deixar de ser inanimadas. Isso vocês podem chamar de respeito ao outro e amor próprio verdadeiro consigo, hein? Então Tanakai vem hoje falar isso, do aroma da alma, do aroma que pode te ligar, coligar com o seu mentor, com Deus operante na terceira dimensão. Que ele hoje, graças a Deus pela modernidade, quando nasce é registrado, quando cresce tem que ter identidade. É o seu nome, é sua persona, é você. Este Deus é bonzinho, não é mauzinho. Ele só é mauzinho quando ele se enforca ou se arrebenta todo, se estrupia nas bordas deste poço, querendo brincar com a vida, andando pé por pé, fazendo círculos até ficar tonto e se enganar na roda de Sansara, ou se não, viver na ilusão. Tanakai não condena. Mas Tanakai, se eu pular fundo dentro desse poço, eu vou me perder? Não. A princípio você vai sempre se encontrar cada vez mais. Você vai sempre achar-se mais. E na queda desse poço você vai ter mais tempo para notar as bordas, as paredes, o quanto elas são pegajosas, escorregadias. O quanto muitas vezes o ego promove artimanhas e a consciência faz manha
e a mente armadilhas. E você passando, revisando, folheando, com destreza da autoadmiração e com a destreza do contemplar, com cara limpa o que você sofre, você verá que o quanto de qualificar é você que dá. Não que a dor não doa, mas a dor não lhe aniquila. Não que o sofrimento não faça sutir dor, mas verá que o pior sofrimento é momento mínimo perante a tua existência de alegria de auto se encontrar, não nela a dor, mas sobre ela e acima dela para se aprimorar. Porque se você ter toda dor, todo sofrimento como castigo, tudo que você recebe de melhor na vida não lhe ensina em nada, a não ser ficar no confortável, sentado nas nuvens. Não podemos ir nem muito ao céu para desfazer do pó da terra, e não podemos sim afundar nas profundezas como minhoca para desconhecer o nosso céu, sabendo que o caminho do meio nem é o bem nem o mal, é tua paz de espírito, tua autossatisfação e tua alegria perante o labor, perante o frescor, perante a fragrância que só o teu Deus pode medir, comedir, e por que não dizer desfrutar, que é o teu afeto, que quando é transferido ao outro de uma forma não notada ou notória mutuamente, notada por si e notória pelos outros, soará como um afago, provindo do coração, vindo da alma. Mas Tânia Kai veio hoje, como sempre nas minhas conversas, não para confundir, mas no mínimo fazer a pessoa pensar por si mesmo. Isso é gostoso, isso é bom, isso é muito bom. Muito bom, pensar por si mesmo, muito bom. Então nós respira muito fundo e solta pelos lábios vagarosamente. Faça o exercício do suspirar de alívio, ao ponto de desfazer completamente do suspirar de cansaço. E você verá que o termômetro da tua satisfação está aí, num desses suspiros, que pela lógica é o de alívio. O cansaço é algo que se encontra no dito popular da terceira dimensão, algo doentio, algo mentiroso, escraboso, algo que não necessitará manter para manter-se. Porque nós sabemos que a dor, o sofrimento, a culpa e o medo são docificados, não são salgados e amargos. Porque se assim fosse, dentro de uma analogia, o ego não se comprazia para se sentir e se afirmar. O grau de consciência não se manteria tanto assim preso em certos estavismos ou em certas fórmulas que formulam situações, ao mesmo ego, sustentando e sustentados os dois, ego e consciência pela mente, por esse vício de comer só doce e depois se fartar. E depois ter uma forma de analogia, diabetes, e ficar se despedaçando aos poucos por aí. Começando pelos pés, pelas mãos, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, até que você fica não um dirigente de sua vida, mas um ser dirigido pela vida alheia. Um ser que, além de não ter a coragem e a destreza, ou o percepto, a percepção de pular para dentro de si, vive querendo pular na poça d'água suja dos outros lá fora, que nenhum poço é. A poça d'água, em analogia, é o achismo alheio, as viciações e as imposições da sociedade dos seres que vivem em seu meio. Ou quando não quer pular profundamente, como um mergulho de barriga, no poço do outro. Só que o poço do outro já está lacrado e tampado, porque também mal e porcamente é visitado.
pelaquele que assim pertence, originalmente. E as pessoas acabam impondo uma para outra uma lei e uma fragrância de vida. Se ela é inebriante, entorpeante, se ela é adocicada, se ela é perfumosa ou se ela tem odor, isto importa sim, porque as pessoas acabam apregoando, impondo e se incrustando no seu vulcro apenas de carne e deixando petrificado algo em essência que é o afeto, aonde reside o afago, o centelho de Deus, que pode lhe trazer a paz e a liberdade de todos os males, que pode lhe dar a desobrigação de tudo, que pode lhe trazer a libertação de tudo, mas ao mesmo tempo lhe ligando com todo diretamente. Isso não quer dizer que você, se sentir essa fragrância de amor, você não há de sofrer qualquer tipo de dor ou de consequência do dia a dia, porque vivemos em sociedade, mas todos os embates que antes lhe arrancavam um pedaço, pela diabetes de uma forma correlativa, da falta do amor próprio, de falta de originalidade que até então você alimentava, você vai ver que qualquer martelado, marretaça, qualquer coisa que lhe atinge de fora, não há de ressoar dentro. Não há de causar alarde, nem o alarme, ao ponto de nublar a sua mente, esnuviar a sua consciência e criar uma tempestade de brigas de ego, ou do seu ego. E assim esse poço se tornará quase como um rio calmo, olhando de uma forma horizontal, aonde o rei ou a rainha, o Senhor em essência pura, que há de dar o verdadeiro aroma e o verdadeiro movimentar e emanar em ondas para todos os lados é você. Que por mais que mergulhe, pode até não chegar ao fim, porque não há de chegar nunca, nós somos eternos espíritos, mas há de cair não pelas bordas, mas há de cair sempre pelo meio, centrado em si. O Deus lá fora vai te agraciar porque você se agracia. O Deus lá fora há de fazer tudo o que você quer porque você já é em benemérito. O Deus lá fora lhe trará o melhor e o bem porque você vive e nutre a benevolência, tendo a cumplicidade com o alheio e a complacência mutuamente. Palavras bonitas que é muito formoso falar, mas para conquistar elas precisam ser esquecidas, mas precisam ser ininterruptamente lembradas no modo que vive, não naquilo que fala. Precisam ser ininterruptamente praticadas pelo que é, não pelo aquilo que momentaneamente está. Assim, o que você fala se torna natural, elixir. E perante a homeopatia, ou no sentido puro, o floral do dia a dia, essa gotícula de vida que você verbaliza se transformará no verdadeiro elixir que está lá, daquele poço que vem da tua alma com o aroma do amor, com o frescor do afeto e com a abrangência do afago, que é o amor puro sobre tudo e todas as coisas. Vishintonsa.